Olá pessoal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje nós estamos aqui para um vídeo super especial no nosso canal, onde eu vou passar para você todas as dicas, passo a passo de como você deve se preparar para ir super bem, para gabaritar raciocínio lógico e matemática na prova de escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo, que acontece ainda esse ano, agora em dezembro. Se você não me conhece, eu sou o professor Felipe Fiani, sou professor de matemática e raciocínio lógico que há 15 anos tem ajudado aí uma centena de alunos a se prepararem bem, a conquistarem os seus objetivos. E se você quiser ser mais um, vem comigo que vai ser bem legal. A ideia aqui, hoje, pessoal, é eu falar um pouquinho sobre como é o edital da prova e como você deve se preparar com eficiência, com eficácia, realmente entendendo aquilo que você deve estudar, como você deve estudar e passar aí várias dicas que vão ser bem legais para vocês. Mas antes de a gente falar um pouquinho especificamente de matemática e raciocínio lógico, eu queria falar um pouquinho com vocês de algumas informações básicas para vocês conhecerem, caso vocês ainda não conheçam, um pouquinho do TJ. Primeiramente, né, a gente está falando do cargo de escrevente técnico judiciário, tá? As inscrições são até o dia 22 de setembro. Então, se você está assistindo esse vídeo na data de lançamento, ainda dá tempo de você se inscrever lá no site da Vunesp. É só dar uma olhadinha na descrição que eu coloquei aqui do vídeo. Eu coloquei todas as informações lá, ok? A prova objetiva vai acontecer no dia 7 de dezembro, então aí um pouquinho menos que 3 meses, então dá para você se preparar, dá para você estudar muito bem. E é claro, a remuneração é de R$ 6.300, mais benefícios que pode chegar aí até quase R$ 10.000. Então é um concurso bem legal para você aí, que está se preparando, que está estudando, e eu tenho certeza que vai ser bem legal, tá? Mas vamos lá, o que a gente vai falar um pouquinho hoje é sobre matemática e raciocínio lógico. Muitos alunos se perdem quando vão estudar essas matérias, tem muita dificuldade, então eu vou mostrar aqui para vocês algumas dicas, alguns detalhes do que você deve fazer para se preparar bem, tá? Então aqui eu tenho, vixe, não se assustem, né? O edital, tá? De item por item de matemática. O que eu fiz aqui? Eu coloquei algumas categorias, tá? São 13 itens dos principais dos assuntos, dos conteúdos que mais aparecem com base nos últimos 20 anos da prova do TJ, tá? Então eu analisei os últimos 20 anos de provas de vários cargos aí, para fazer essa análise que eu estou mostrando aqui para vocês. Mais para frente eu vou falar um pouquinho como foi feita essa análise e dar alguns detalhes aí. Então olha só, operações com números reais, é esse tipo de exercício, ele tem aparecido pouco ali nas provas do TJ. Porém, é um assunto extremamente importante para você, para que você tenha conhecimento. Por quê? Porque apesar de não ter exercícios, pedindo direto para você efetuar uma conta, ou para você fazer uma potenciação, ou qualquer coisa do tipo, ou utilizar os conjuntos numéricos, isso não aparece tanto, você vai ter que saber essas operações para fazer os outros exercícios. Então aqui, esse tema, ele é incorporado indiretamente nas provas do TJ. Tá? Não tem nenhum exercício específico sobre operações com números reais aí na minha análise. A mesma coisa acontece com mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum. Nos últimos 20 anos, aqueles exercícios do tipo, por exemplo, de MMC, que são bem clássicos, de eventos que acontecem em intervalos de tempo diferentes, e você tem que saber quando eles vão acontecer juntos novamente, que são exercícios clássicos de MMC, você que já está estudando para concurso, eles quase nunca aparecem na prova do TJ, muito pouco, tá? Da mesma forma, os exercícios de MDC clássico, onde eu tenho que dividir em partes iguais de maior tamanho possível, também aparecem aí raríssimas vezes na análise que nós fizemos das provas dos últimos 20 anos. Então é claro que você tem que saber o MMC quando você vai fazer cálculo de soma de frações com denominadores diferentes. Então é um conteúdo importante, é um conteúdo que você tem domínio, mas não espere exercícios como esse na prova do TJ, tá? Diferentemente do que acontece com razão e proporção. Olha só, coloquei aqui 5 estrelas. O que que significa isso? Significa que esse é um dos temas mais pedidos aí nas provas do TJ. Razão e proporção, aqui a gente está falando de várias coisas, tá? Então, dentro desse item cai exercícios de fração,
Ah, então exercícios clássicos de fração, onde eu tenho, por exemplo, vamos pegar aqui uma situação, né, se eu falo que tem numa determinada sala de aula, deixa eu pôr aqui uma cor, uma determinada sala de aula, 1/3 dos alunos, torcem para o time A, 2/5 dos alunos torcem para o time B, e 32 alunos torcem para o time C. Aí pergunta: quantos alunos no total torcem para o time A, tá? Esse tipo de problema de frações, eu inseri aqui dentro dessa parte de razão e proporção, tá? Toda vez que a gente tá porque razão nada mais é do que uma fração, então eu acrescentei junto ali nesse tipo de problema. Outra coisa que também aparece são problemas do tipo onde eu uso o método do K. Então se eu falo, por exemplo, deixa eu apagar essa parte aqui, deixa eu apagar aqui, beleza. Onde eu falo, por exemplo, eh que numa sala de aula eu tenho, 3/5, a razão entre homens e mulheres é 3/5, tá. Então esse tipo de problema onde eu uso, vocês devem se recordar, a ideia de 3K mais 5K, onde 3K é a quantidade de homens e 5K é a quantidade de mulheres, esse tipo de exercício também aparece com muita frequência aí dentro, dos exercícios da VUNESP e do TJ São Paulo, tá. Então eu preciso ter um olhar bastante criterioso, com bastante calma para essa parte de razão e proporção, que as chances disso aparecer na sua prova em dezembro são enormes, tá. Da mesma forma, coloquei aqui também aqueles exercícios de divisão proporcional, onde eu também consigo resolver utilizando o método do K, tá? Então, domine bem as frações, domine bem a questão de razão, que isso é muito importante para você que vai prestar a prova do TJ, beleza? E se você está se preparando bem com essa parte de fração, com essa parte de proporção, você também deve se preparar bem para a parte de porcentagem, tá? Porque porcentagem, claro, está relacionado com essa questão de razão e proporção e tem aparecido bastante aí. Quase todas as provas, todos os anos, aparecem exercícios de porcentagem, bem importante aí. Regra de 3 simples e regra de 3 compostas aparecem com menos frequência, é importante você saber como fazer uma regra de 3 simples, como saber como é uma regra de 3 composta, e principalmente, saber quando as grandezas são diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Então dá uma olhadinha aí sem dúvida, essa é uma dica importante. Média aritmética simples e ponderada são exercícios que, em geral, misturam bastante a ideia de equações, aparece uma equação no meio. O que que você precisa saber? Principalmente a diferença entre média aritmética simples e média ponderada, que é aquela onde eu tenho pesos diferentes, então é importante você saber o que são essas médias, né, e você saber aplicá-las ali, tá. Aparecem com relativa frequência, mas não estão sem dúvida entre os exercícios mais importantes e que mais aparece. Da mesma forma, juros simples. Juros simples é mais explorado em outros cargos dentro do TJ São Paulo. Por exemplo, se você dá uma olhadinha na prova de contador, é claro que a presença de juros simples e até de juros compostos é muito mais marcante que os exercícios para escrevente técnico judiciário. Na prova de escrevente, juros simples não aparece tanto. Ok? Equação do primeiro e do segundo grau, é claro que você deve saber como se resolve uma equação do primeiro grau, você deve saber como se resolver uma equação do segundo grau, então lembrar aí como fazer o cálculo do discriminante, do delta, como saber a fórmula de Bhaskara, a aplicação da fórmula de Bhaskara, só que esse tema tem aparecido muito pouco de forma direta, tá? Somente um exercício antigo, se eu não me engano, da prova de 2007, que tinha uma equação de fato para você resolver, e nem era para escrevente técnico judiciário. Então isso aparece com muita frequência, com muito pouca frequência, né? Só que é um conteúdo importante você saber a teoria, você dominar a teoria para resolver outros tipos de exercícios, como por exemplo exercícios de geometria, que aparecem aí bem mais relevância aí, ok? Agora, outro tema extremamente
importante, que você deve dominar, você deve fazer a maior quantidade de exercícios que você conseguir, é a parte de sistemas de equações do primeiro grau. Os alunos, em geral, costumam ter muitas dificuldades para resolver esse tipo de exercício. Por quê? Porque ele tem 2 desafios. Primeiro desafio é você montar o sistema, você escrever, você, expressar de forma algébrica o problema que você tem, e segundo, você resolver esse problema, tá. Então, apesar de não aparecer muita equação do primeiro grau, você tem que ter domínio da equação do primeiro grau para conseguir resolver sistemas de equações, tá. Esse daqui, sem dúvida, é um dos temas de matemática que mais tem aparecido nos últimos anos aí. Então, tenha clareza de que é importante você ter um domínio desse assunto aí. O próximo item, relações entre grandezas, tabelas e gráficos, aparece com pouca frequência. Em geral, são exercícios, simples, tá, muitas vezes simples, e que estão relacionados com outros temas mais importantes. Então, apesar de ser um exercício que envolva tabela e gráfico, no final das contas o que você tem que fazer é, sei lá, por exemplo, calcular uma média aritmética, ou resolver uma equação, ou resolver uma porcentagem. Então, apesar de ser um exercício de tabela, a tabela na verdade é o desafio mais simples que você tem ali naquele exercício. Então não é uma coisa que eu focaria muito em estudar especificamente sobre isso, porque isso já vai sendo estudado conforme você vai vendo os outros conteúdos aí. Da mesma forma, sistemas de medidas usuais. Então, é claro que você tem que saber converter nas principais unidades. Existem alguns exercícios para o cálculo de quilômetro, para metro, para centímetro, né. Existem alguns, exercícios nessa área, mas em geral estão relacionados com exercícios de geometria, e é onde esse sim tem um peso bem grande, ok? Então, no exercício, o tópico 12, cálculos, envolvendo geometria, são extremamente importantes. Você também deve dar foco nessa parte, principalmente cálculo de área, cálculo de perímetro e cálculo de volume, inclusive nos cálculos de área, utilizando o teorema de Pitágoras. Eu reforço, é importante você ter um olhar aí para as trincas pitagóricas, que dá uma olhadinha sobre isso daí é muito importante e te ajuda pra caramba. Você lembrar, por exemplo, a mais famosa trinca pitagórica é o 3, 4 e 5. Então você sabe que toda vez que que aparecer 2 catetos 3 e 4, você sabe automaticamente que a hipotenusa é 5. E é importante isso porque eles são válidos também para os próximos múltiplos desses valores. Então isso é bem importante, e quanto mais, trincas pitagóricas você tiver decorado, com certeza você vai ter vantagem estratégica, porque nas provas do TJ, essas trincas pitagóricas costumam aparecer, como eu já apresentei aqui diversas vezes no canal, ok? E resolução de situações problema, estão relacionados a todos os itens anteriores, beleza? Então é muito importante que você esteja de olho nesses itens, reforçando principalmente razão e proporção, sistemas de equações do primeiro grau e noções de geometria, tá. Então, com muita frequência, os exercícios de noção de geometria envolvem também razão e proporção, então a gente precisa ficar de olho nesse tipo de exercício, ok? Bom, outra coisa importante que eu gostaria de salientar aqui para vocês, que se vocês estão gostando desse vídeo, e a melhor parte vem agora, na parte de raciocínio lógico, que tem maior peso nessa prova, eu convido você a conhecer um plano completo de estudos que eu preparei especialmente para esse concurso de 2025, que é o TJ Pro, o material mais completo para você que vai prestar a prova de escrevente técnico judiciário agora em 2025. Eu reuni e organizei os 20 últimos anos das provas do TJ e preparei um caderno de estudos completo para que você consiga estudar da melhor forma possível, maximizar a sua aprendizagem e garantir a sua aprovação agora, ainda esse ano. Além disso, eu fiz um raio-x exclusivo nos últimos 20 anos de prova e selecionei os 10 exercícios que mais aparecem, que mais caem, que todos os anos estão aí pipocando nas provas do TJ, e gravei vídeos resolvendo, comentando e passando todos os truques para que você consiga resolvê-los com facilidade na sua prova em dezembro. Além disso, você vai receber um cronograma completo de como você deve se preparar nos últimos 60 dias, com revisão, com assuntos que você deve fazer, com os exercícios que você deve resolver para garantir a sua aprovação. Então não perca tempo,
clique no link aqui na descrição e seja mais um TJ Pro. E vamos agora para raciocínio lógico, pessoal? No raciocínio lógico é onde mora a cereja do bolo se você quer ser aprovado no TJ. Escuta o que eu estou te falando, isso é muito importante. Por quê? Porque é o seguinte, primeiro, vou abrir aqui, são 7 questões, não é da parte eliminatória da prova, mas é aqui que vai ser o seu diferencial. Escuta o que eu estou te falando. Porque esse edital, aqui está o edital na íntegra, passo a passo de todos os exercícios que aparecem, só que é um edital que para um leigo, para quem está estudando, para quem não tem experiência formando pessoas no raciocínio lógico, não entende o que está sendo pedido, é confuso. Eu vou ler aqui para vocês e vocês vão perceber. Olha lá, o raciocínio lógico visa avaliar a habilidade do candidato em entender a estrutura lógica das relações arbitrárias entre pessoas, lugares, coisas e eventos fictícios, deduzir novas informações das relações fornecidas e avaliar as condições usadas para estabelecer a estrutura daquelas relações. Visa também avaliar se o candidato identifica as regularidades de uma sequência numérica ou figural, de modo a indicar qual é o elemento de uma dada posição. As questões dessa prova poderão tratar das seguintes áreas: estruturas lógicas, lógicas de argumentação, diagramas lógicos, perdão, e sequências. Um candidato que olha isso daqui e apenas estuda por isso ou não tem experiência no raciocínio lógico, ele vai estudar errado, ele não vai estudar da melhor forma possível. Então eu preparei aqui para vocês um mapa de como você deve estudar para se preparar bem para essa prova. Se você seguir esse passo a passo aqui e depois resolver os exercícios no TJ Pro, que eu mostrei para vocês, com certeza vocês vão estar super preparados para essa prova, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então eu dividi os exercícios baseado nesses últimos 20 anos de análises de prova do TJ, da experiência com a VUNESP e da experiência com esse edital, nesses temas aqui. Primeiro, lógica proposicional, diagramas lógicos, associação lógica, lógica espacial e temporal, sequências lógicas, teorema da casa dos pombos e verdades ou mentiras. Eu vou explorar um pouquinho sobre esses tipos de exercícios, vou demonstrar para vocês até um roteiro de como você deve estudar para você se preparar da melhor forma possível. Essa aula, esse vídeo que eu estou aqui gravando hoje, mais o TJ Pro, sem dúvida é a melhor formação que você vai ter em raciocínio lógico e matemática. Então vamos lá, lógica proposicional. O que você vai ter que aprender, o que você vai ter que estudar? Primeiro, os quantificadores lógicos universais e existenciais. Então, os quantificadores universais, todo, qualquer e nenhum, e os quantificadores existenciais é o famoso EPA, existe pelo menos um e algum. Você tem que saber como utilizar esses quantificadores e principalmente como negá-los, tá? A negação deles é muito importante aí. Além disso, todos devem saber trabalhar bem com todos os conectivos lógicos, tá? Então vamos lá, conectivo e, conectivo ou, conectivo se então e o conectivo se e somente se. Esses cinco conectivos você deve dominar completamente e as suas respectivas tabelas verdades. Se você não sabe como se preparar, nunca ouviu falar desses conectivos, eu tenho o meu curso completo de matemática e raciocínio lógico e também tenho o TJ Pro, os dois estão aqui no link da descrição, ok? Negação lógica. O que você precisa saber de negação lógica? 3 negações lógicas extremamente importantes. Primeiro, lei de Morgan, que é a negação do conectivo e do conectivo ou, a negação da condicional, famoso mané, mantém e nega, e também a negação da bicondicional, tá? Também conhecida como a negação da disjunção exclusiva, tá? Porque a negação do ou é se e somente se e vice-versa. Então essas 3 negações você precisa dominar. Beleza? Além disso, você precisa lembrar da equivalência lógica, a propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? Eu tendo 2 proposições, no conectivo o e no conectivo ou, eu posso simplesmente inverter a ordem delas sem prejuízo, sem perda de significado, ok? E também a equivalência da condicional. Aliás, aqui equivalências da condicional. Você sabe que são 2, você precisa saber quais são elas e como aplicá-las.
delas, tá? A primeira é conhecida como Neymar e a segunda contrapositiva. Você tem que saber essas duas equivalências aí, beleza? Diagramas lógicos. Quando a gente fala de diagramas lógicos, a gente fala de dois tipos de diagramas lógicos. Primeiro, o das proposições categóricas, tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá todo A é B, como que eu represento todo A é B? Eu represento dessa forma: todo A é B. Algum A é B. Então, como eu faço? Algum A, então tenho A, B, e o algum A é B, tá aqui. Nenhum A é B, então como eu represento? O A e o B, tá? Então, nenhum A é B. Então, eu preciso saber representar e resolver exercícios com esses diagramas aqui, ok? Depois, diagrama de Venn, é aquele tipo de exercício, famoso exercício da escola de idiomas, né? Ah, tantos alunos estudam o idioma A, inglês. Tantos alunos estudam o idioma B. Tantos alunos estudam o idioma C. Tá? Exercício bem clássico aí de concurso que a gente tem que saber resolver, beleza? Outra coisa importante, exercícios de associação lógica. Associação lógica são aqueles exercícios onde você resolve fazendo uma tabela, tá? Uma tabela. Então você tem lá André, Bruno e Carlos, cada um torce para um time. Corinthians, Palmeiras e São Paulo. Cada um tem um animal, sei lá, o gato, cachorro e o passarinho. Aí você vai preenchendo. Ah, o Antônio tem o passarinho, então você coloca sim aqui e não nos outros. E você vai preenchendo a tabela aqui, tá? Aqui fica uma dica extra, se você quiser se preparar para exercício de associação lógica, dou duas dicas. Tem um aplicativo chamado CrossLogic, eu vou colocar o link aqui na descrição, que é um joguinho que você tem aí tanto para iOS como para Android, nada mais é do que exercícios de associação lógica, tá? Ele vai ensinar todo o passo a passo para você resolver. Outra dica legal é você comprar a revistinha, sabe aquelas revistinhas coquetel que tem de cruzadinha e tudo mais? Tem um tipo, né, de joguinho dentro dessa revista coquetel que chama Jogo da Lógica. O Jogo da Lógica nada mais é do que exercícios de associação lógica, tá? Se você baixar o CrossLogic e comprar uma revistinha do Jogo da Lógica da coquetel e fazer lá nas suas horas vagas, com certeza vai se preparar muito bem para esse tipo de exercício, ok? Exercícios de lógica espacial e lógica temporal. O que significa esse tipo de exercício? Lógica espacial são exercícios de ordem das coisas. Então, pessoas numa fila, pessoas sentadas em cadeiras no cinema. Cuidado, não estou falando aqui exercícios de análise combinatória, não é isso que eu estou te falando. São exercícios, por exemplo, o Beto e o Carlos estão numa fila. Tem 5 pessoas na frente de Beto, 7 pessoas atrás de Carlos. Quantas pessoas tem na fila total? Esses exercícios aparecem com alguma frequência, é legal a gente saber resolvê-los aí, tá? E essa lógica espacial pode ser também em caixas, pode ser palito de fósforos, então você organizar palitos de fósforo, você organizar caixas, você organizar diversos itens aí numa posição específica, tá? E lógica temporal são também conhecidos como exercícios de problemas com calendários, tá? Então, daqui 150 dias, se hoje é uma sexta-feira, daqui 150 dias, que dia vai ser? Bem importante aí, tá? Exercícios de sequência. Esses são de extrema importância dentro do TJ, tá? Você precisa focar. Se tiver 3 exercícios aqui que eu chamaria a atenção dentro da lógica, os exercícios 3 não, 4. 4 exercícios que mais aparecem aí no TJ São Paulo são os seguintes: exercícios de lógica proposicional, tá? 30, 40% da prova são de exercícios de lógica proposicional, primeiro. Diagramas lógicos sempre aparecem, às vezes, mais de um exercício na prova, um ou dois.
associação lógica, que aparece com bastante frequência, e, por fim, exercícios de sequências lógicas, tá? Também é muito comum ter mais de um exercício nas provas do TJ. Sequências a gente tem de dois tipos: sequências repetitivas, onde você tem alguns professores chamam de sequências carimbo, onde você tem ali A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, qual que vai ser a letra de posição 7.432. Então esses aí são sequências repetitivas. E sequências recursivas, esses aqui todo ano cai no TJ. Em geral, dicas que eu dou para esse tipo de exercício, é um exercício de domínio de repertório. Quanto mais você fizer, aqui no canal eu tenho vários exercícios de sequências recursivas resolvidos, dá uma olhadinha, tem playlist, eu vou listar a playlist também aqui na descrição. Você vai ter ali, faça o máximo que você conseguir, por quê? Porque quanto mais experiência, quanto mais exercícios desse tipo você tiver resolvido, mais tranquilamente você vai conseguir resolver na sua prova. Esses exercícios, em geral, eu aconselho dar uma olhadinha no começo da prova, mas se você perceber que está tendo muita dificuldade para resolver, eu aconselharia fortemente que você deixasse esses exercícios para resolver por último, tá? Por quê? Porque pode ser um exercício que você vai levar muito tempo para resolver, então não compensa, às vezes, você ficar muito tempo num exercício e acabar deixando de responder outros. A prova do TJ, a gente sabe, é uma prova bastante exaustiva, a parte de direito e de português tem textos muito longos, então você precisa gerenciar bem o seu tempo. Não fique perdendo tempo com exercícios de sequências recursivas. O melhor é você deixar ele por final, resolver tudo, garantir seus pontos e depois voltar com ele com calma. Mas eu sempre falo, dá uma lidinha antes para deixar ele ali resolvendo dentro da sua cabeça enquanto você faz os outros exercícios, tá? Exercícios de teorema da casa dos pombos, é sempre um tipo de exercício interessante para dar uma avaliada, porque apesar de não aparecerem com muita frequência, são exercícios que muitas pessoas erram. Então, por exemplo, se eu tenho é aquele tipo de exercício assim, se eu tenho 10 camisetas pretas e 20 camisetas brancas, e eu, vou tirar aleatoriamente, quantas camisetas eu preciso tirar deixa eu até fazer aqui, né, pra gente fazer junto, ó. Eu tenho 20 camisetas pretas e, sei lá, 10 camisetas brancas. Quantas camisetas eu preciso tirar para garantir que eu tenha 2 camisetas pretas? Esse tipo de exercício, muita gente confunde, primeiro porque acha que é um exercício de probabilidade ou coisa do tipo, mas não é exercício de probabilidade, é um exercício onde a gente tem que analisar assim, para que eu tenha certeza, garantia de que eu tenha que eu tire 2 camisas pretas, eu preciso ter certeza absoluta, que eu preciso garantir que isso aconteça, eu tenho que pensar sempre no pior cenário possível. Então esse tipo de exercício é chamado de teoria das casas dos pombos, pode ser chamado também como, exercício do pior cenário possível ou a teoria do azarado, porque se eu for muito azarado, o que que vai acontecer? Eu vou tirar primeiro as 10 camisas brancas e somente depois a 11ª vai ser preta. Então e a 12ª vai ser preta também. Então, para que eu possa garantir que eu tenha 2 camisetas pretas, se eu tirar aleatoriamente, eu preciso retirar o total de 12 camisetas. E o que acontece? O que geralmente confunde muito as pessoas que resolvem esse tipo de exercício, é que quase ninguém vai responder 12, né, quase ninguém vai responder 12 porque é um número muito alto. Então é muito fácil errar esse tipo de exercício por desconhecimento ou não entender bem o que o exercício está pedindo. E um último exercício que eu saliento aqui são os exercícios que a VUNESP gosta bastante. Quando eles aparecem, não costumam ser exercícios fáceis, mas tem técnica para se resolver. É importante você pesquisar. Eu tenho exercícios aqui no canal onde eu resolvo exercícios de verdades ou mentiras, que são aqueles tipos de exercício assim, uma pessoa deixou um lanche na geladeira, um almoço na geladeira. Alguém foi lá e comeu. Aí o funcionário A disse que foi fulano. O funcionário B disse que não foi ele. O funcionário C disse que ele não foi. E assim por diante. E tem as falas dos personagens.
Aí o exercício termina assim: sabendo que apenas um mentiu, ou que apenas 2 mentiram, ou que apenas um falou a verdade, aí tem 2 opções. Ele pode perguntar quem é o mentiroso ou quem de fato comeu o almoço do outro, tá. Então esse tipo de exercício também aparece aí bastante, a VUNESP gosta desse tipo de exercício, então vale a pena dar uma olhada, ok? Além disso, pessoal, outra dica importante, deixa eu só mudar a câmera aqui, se você gostou desse vídeo, se você está se preparando, eu indico fortemente que você dê uma olhadinha aqui na descrição, tudo que eu tenho lá, o TJ Pro, que com certeza vai te dar o melhor material para sua aprovação. E é claro, deixa aqui o seu comentário, quais são as suas dificuldades, o que você espera para a prova, que com certeza vai ser um ambiente bem legal para a gente discutir um pouquinho de como se preparar bem para o TJ. Tá ok? Eu preparei esse vídeo com muito carinho, então é claro, deixa aqui o seu curtir, deixa aqui o seu comentário e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.